Olá pessoal, hoje é 4 de dezembro de 2018 e volto aqui para comentar a infeliz e absurda notícia confirmada no dia de ontem pelo futuro ministro da Casa Civil do governo que assumirá em 1º de janeiro de 2019 acerca da extinção do Ministério do Trabalho. E isso é lamentável sob todos os aspectos, uma vez que trata-se de um ministério quase secular na história brasileira, fundamental na mediação entre trabalhadores e empresários através de sindicatos de empregados e de empregadores, na definição das políticas públicas de emprego, definição de critérios de aumento de salário mínimo e também uma função fiscalizadora no combate ao trabalho escravo, que infelizmente ainda existe no nosso país em pleno século XXI, e no cumprimento das normas trabalhistas de medicina, saúde e segurança no trabalho. A extinção dessa pasta é lamentável sob todos os aspectos e também lamentável porque se transformará num mero apêndice de um outro ministério com funções divididas em vários outros, por várias outras pastas. Em política pública, eu creio que tal divisão passa a enfraquecer as funções que anteriormente estavam incorporadas no referido Ministério do Trabalho. Em primeiro lugar, essa é mais uma sinalização absolutamente cristalina que o futuro governo aposta beneficiará o capital em total detrimento ao trabalho. Quer dizer, o trabalhador brasileiro terá muitas dificuldades no próximo governo por tudo que se anuncia, e a extinção do Ministério é mais um passo grande na direção contrária aos interesses dos trabalhadores e nos interesses da sociedade em geral. Além disso, para comentar a divisão que se indica que será feita, toda a parte de fiscalização do trabalho e relativamente às entidades sindicais ficará sob a guarda, sob as asas do super-ministro da Justiça futuro, Sérgio Moro, que é o ministro que terá a Polícia Federal sob seu comando, a Receita Federal e agora os sindicatos de trabalhadores e a fiscalização do trabalho. É um poder quase que absoluto com relação a esse movimento entre trabalhadores e empresários. Ele ficará com superpoderes relativamente a esses dois pilares importantes na sociedade de qualquer país. A Receita Federal sobre empresários e trabalhadores e as entidades sindicais afetando diretamente o mundo do trabalho no Brasil. E não só isso. Toda a parte relativamente ao fundo de garantia será movida para outro superministério que se anuncia, o superministério da Economia, sob o comando do ultraliberal Paulo Guedes. E isso é muito preocupante. É fundamental lembrar que o fundo de garantia foi instituído na ditadura militar e que se pensou, por um lado, em que o empregado pudesse ter uma poupança para momentos de intempéries, quando fosse dispensado do emprego, ele sacaria algum valor a mais do que a rescisão prevista até então na CLT, mas há um outro lado. O Fundo de Garantia foi instituído para se quebrar e se substituir a estabilidade no emprego que também era prevista na CLT até aqueles dias. O empregado que ficasse 10 anos no emprego adquiriria estabilidade. Então, o Fundo de Garantia veio quebrar a estabilidade no emprego. E agora, num passo ainda contrário à direção da sociedade, do poder público brasileiro de uma forma geral, se pretende ou se anuncia que o Fundo de Garantia estará sob a guarda do ultraliberal superministro da Economia. É fundamental lembrar que o Fundo de Garantia hoje é depositado na Caixa Econômica Federal e que é um banco público. E é um fundo importantíssimo no fomento à construção de moradias,
no fomento ao combate à ausência de moradias no Brasil, e ele indo para o Superministério da Economia, não nos causará surpresa se essa conta gigantesca do Fundo de Garantia dos Trabalhadores Brasileiros for entregue a bancos privados, onde condições de financiamento para moradia são bem mais cruéis do que temos hoje com a Caixa Econômica Federal. Então ainda tudo é um desenho, mas é um desenho assustador. Temos que estar sempre muito atentos, tratar com cautela as questões e, fundamentalmente, combater, denunciar, resistir a essas ditas inovações que vêm sendo anunciadas pelo futuro governo, mas que, no fundo, significam quase que um desrespeito ao mundo do trabalho no nosso país. Vamos continuar firmes. Um abraço.